A paz do Senhor a todos. Que Deus possa continuar abençoando e visitando a tua alma nesta noite, assim como Ele tem visitado a cada um de nós durante o nosso percurso de vida. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus 22. Evangelho do nosso irmão Mateus 22, dos versículos 1 a 14. Como diz a letra, ainda não é a passagem que nós vamos ler, como diz a letra que os levitas cantaram, Deus é bom, é tão bom, é muito bom. É uma das passagens que ele vai falar, porque ele é bom. Uma das pequenas porções, né, que Deus pode trazer nessa noite para mim e para você. Então, é a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrares. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fechemos nossos olhos. Vamos pedir a Deus orientação e ao Espírito discernimento da palavra. Senhor, a tua palavra foi lida, precisamos agora de revelação. Por mais que eu tenha, ó Pai Santo, o papel, lendo, meditando, mas queremos que alcance os corações nesta noite. Como disse desde o começo deste culto, não sabemos a como viemos aqui, não temos a noção, mas cremos que o Espírito Santo falará individualmente a cada um. A minha boca, a minha palavra será uma, mas a sua ação estará, ó Pai, entrando na alma e no coração de cada um, que ela faça morada e transformação. Obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Para chegarmos a esse capítulo de 22 de Mateus, olhando um pouco para trás,
nós vamos ver por que Jesus falou esta também parábola. Porque antes disso, ele falou mais duas. Mas um pouco antes, veio uma caminhada do Senhor. Então lá no 21, como tem negrito aí em algumas Bíblias, traz a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando os meninos cantaram, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E não somente eles falaram, mas também tinha uma turminha que sempre estava nesse meio, que não acreditava que era o tempo. Então, nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, quando ele expulsa alguns e outros, e fala da casa dele, porque muitos, talvez no dia atual, falam assim, a igreja não é propriamente essas 4 paredes, mas é cada um que chega aqui com a sua alma, com o seu coração, com o seu todo ser. Então, a igreja é você, sou eu, é nós que entramos, mas o Senhor também zela pela sua casa. Então, nós cremos que esses momentos, Deus separa essas paredes para ser a casa dele, a habitação dele, porque dentro dela tem os protegidos do Senhor. Amém? Então, Deus traz também essa passagem, que ele expulsa da sua casa aqueles que estavam usando a sua casa como venda. Depois nós temos o mestre ensinando no templo, depois a maldição da figueira, que é outra parábola, e depois a autoridade de Jesus e o batismo de João. Depois a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus. Jesus vai caminhando, né? Por isso que fala do caminho, Jesus vai caminhando e ensinando, para a gente chegar nesse capítulo 22, quando diz, de novo, Jesus entrou no templo e proferiu esta palavra. Por que ele proferiu estas palavras e esta parábola? Ele narra toda a entrada dele e para dizer aonde ele estava nesse momento, quem era ele, sem se apresentar diretamente, porque os fariseus, os escribas, os anciãos da cidade, já a autoridade espiritual de Jerusalém já estava ali ouvindo, eles não poderiam ter acreditado em tudo aquilo que Jesus já estava falando, mas aí Jesus vai ter neles uma indicação porque ele falaria dessa parábola. Jesus estava confrontando os anciãos, sacerdotes e escribas sobre o seu chamado, acusando-os de estudarem as escrituras, os profetas, e ainda não queriam entender que a escritura falava dele, Jesus, o próprio que lhes falava naquele momento. E aí nós temos talvez um paralelo aí. Será que nós não faríamos as mesmas coisas que esses homens fariam se entrasse Jesus naquele tempo e falasse que ele que é o que estava curando? Será que nós também não falaríamos da mesma forma? Uma indicação que quem é este que está falando? O que ele é mais do que os outros? Isso é uma inveja antiga do ser humano, né? Vem lá da vaidade, quando houve a queda. Então, quando se apresenta justamente aquele que os profetas estavam falando, e ele se apresenta ali, muitos não vão acreditar, e principalmente aos que estavam sob autoridade, os escribas, os anciãos, os doutores da lei, eram os que menos acreditavam, o povo ia atrás. Então, o que Jesus estava falando assim, a plenitude do tempo chegou. Eu creio que a plenitude do tempo foi o nascimento, a morte e ressurreição de Cristo. O reino dos céus já estava estabilizado. Só faltava agora o seu desfecho. Qual é? A segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja, que sou eu, que é você mesmo. Então,
o momento da plenitude dos tempos, quando fala, creio eu, que é o nascimento, a morte e ressurreição de Cristo. Já estava tudo programado por Jesus. É isso que Jesus vai tentar colocar na cabeça, principalmente dos doutores da lei. Portanto, Jesus entra no templo para ensinar esta parábola. Gostaria de enfatizar, como ele disse, nas duas anteriores, e no capítulo 22, o reino é. Como? O reino é. Então já estava estabilizado. O reino já tinha chegado. Mas alguns não acreditaram. Muitos acreditaram. Alguns não. Esses alguns vai ser essa turminha que Jesus vai bater direto. Então nós temos os homens seguindo aquilo que Jesus estava contradizendo na visão deles, a palavra, faltando apenas o desfecho dessa segunda vinda de Cristo. Vamos à parábola do versículo 1. O rei quer celebrar as bodas do seu filho, que é o futuro rei, herdeiro do trono. É um reconhecimento oficial, está sendo requerido prova de lealdade dos súditos do rei. Aí nós temos, de novo entrou Jesus a falar, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar pelas encruzilhadas este povo. Mas, este primeiro convite, ele não foi efetuado. Por quê? Houve rejeição. Devolvido este convite, não quiseram aceitar, não deram muita bola para esse convite, para estar na festa. Intencionaram a não ida nesse convite à festa do rei. Aí nós vamos fazer um paralelo. Por quê? Narra-se que no mundo ocidental há uma entrega de um convite preliminar para a festa, sem definição de data e hora. No Ocidente, alguns países ainda fazem isso, mandam um convite, ou fazia na época, mandava um convite, sem data e sem hora. Era um convite, vai ter uma festa. Então, se indicava, vai chamar este ou aquele. Após segue-se outro convite, aí sim, com a data, o horário. Eu não sei se tinha endereço, isso eu não vi, mas tinha a data e o horário. Um segundo convite, temos 2 convites, né? Então, aonde o banquete seria realizado? Portanto, nesse primeiro convite, houve recusa de quem recebeu. Omitiram-se, menosprezaram o rei, seu filho, que seria o futuro rei. No versículo 4, enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Segundo convite está explícito. O jantar estava preparado, tudo arrumado para a celebração das bodas, o boi e o cevado, estavam tudo à mesa, e o rei estava aguardando os convidados. Porém, os servos não tiveram êxito, assim como os primeiros que foram levar os convites, e o povo não aceitou. Cada um procurou, com suas desculpas, os seus afazeres, seus negócios, não se importando como convidado do rei. Outros foram além deste ultraje ao rei, agarrando os servos, maltratando e até matando os servos deste rei. Que ultraje maligno! Você é convidado e mata aquele que veio trazer o convite?
Era uma afronta principalmente ao rei. Agindo assim, pecaram contra o rei, contra seu filho, contra os servos e finalmente contra eles mesmos. Percebemos qual é a situação? Está piorando para eles? Eu acho que sim. Porque ninguém de sã consciência vai matar alguém que vai te chamar para uma festa. Assim acontece nos casamentos, né? Quando você, ou talvez os pais aqui já enviaram o convite, né? Alguém já se recusou a receber o convite ou se recusou a ir, somente em algumas situações, né? Que você não pôde ir. Então você poderia até avisar, olha, não vou poder ir em tal lugar, não vou poder ir no casamento, por isso e por aquilo. Agora, imagina se você manda alguém a primeira vez, manda a segunda vez, aí a hora que você manda a segunda vez, aquele que levou o convite não volta mais. Como você ficaria? Este é o rei. Imagina um rei. Aprendemos com Jesus até aqui a paixão que o Senhor tinha para ganhar Israel. Os primeiros convidados, que foram os judeus, em sua primeira missão, convidando a estarem com o próprio Jesus. Quantos convites o Senhor fez a este povo e não queriam participar com Jesus nesse banquete? Foi o próprio Jesus a pregar, ensinar, acolher, amar, enviando profetas, sábios e discípulos, mas não deram ouvidos, chegando ao ponto de açoitarem, maltratarem e até matarem, como fizeram com Estevão e Tiago. Quantas vezes Deus quis ajuntar o seu escolhido, mas foi rejeitado. Como diz o pastor Rodney, está pegando a palavra aí, que você comece a trabalhar com sua alma um pouco. Quantas vezes Deus quis chamar a Israel? Quantas vezes Deus quis trazer a Israel? Nós devemos apontar o dedo para Israel, ao contrário, é a menina dos olhos do Senhor. Mas Jesus narra quantas vezes ele quis se aninhar ao povo de Israel, segundo o convite. Porém, a reação do rei, por tamanha indiferença, vai trazer uma ação, ou uma reação. Vamos ver no versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O rei ficou irado, como era de se esperar, reuniu o seu exército, enviou contra os homicidas, matou a todos, e ao fim disso, queimou a cidade. Da recusa a um convite, levou os convidados a um pecado maior e mais grave: o assassinato, resultando na sua condenação. Nós falamos que Deus é bom, Deus é muito bom, mas é justiça também. A reação de Deus nessa história aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, quando o general Tito entrou e sitiou a cidade de Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra. Jesus fez muitos convites a Israel. Israel não quis aceitar. Jesus avisou muitas vezes, Deus avisou muitas vezes. E o que o povo fez foi não aceitar, a começar dos seus líderes. Preferiram Barrabás, mataram a Jesus, porque não quiseram ouvir a grande misericórdia do Senhor, que estava envolvida nesta parábola. E no ano de 70, Jerusalém foi removida. Creio em alguns históricos que ele diz assim que não conseguiram nos escombros hoje achar alguma coisa disso. Foi tamanha destruição
Porque antes, como vimos, o Senhor queria ajuntar ao povo de Israel pela sua misericórdia e pelo seu amor. Chegamos assim ao terceiro convite, no versículo 9. E depois para as encruzilhadas os caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrardes, ou quantos encontrarem. O convite será para todos quantos encontrarem. Será que é por isso que, há uns tempos atrás, eram chamados aqueles do caminho, né? Antes eram os da Bíblia, né? Depois fala dos caminhos, né? É porque o Senhor ia no caminho, ia pregando. Talvez seja uma lição para nós. No caminho que você sai de manhã, você pode ter a oportunidade. No caminho do seu lazer, você pode ter a oportunidade. Da outra vez, eu falei aqui que tem um dia da semana que eu vou ter um lazer. Ainda me deixam jogar bola, né? Ainda me fala assim, faz a oração aí, Edivan. Tá bom. Aí é gostoso, quando ao final, quando o pessoal está conversando, você vai despedir, que nem eu fiz, aí fala assim, Edivan, obrigado a oração lá, ó. Valeu, irmão. Muito legal, viu? Então, não importa onde você está, no caminho, vai falando o que Deus tem feito pela tua vida, vai contando o teu milagre, vai contando aquilo que Deus tem feito na tua vida, vai contando aquilo que você pode ter lido nas Escrituras e te fez tão bem, por esse Jesus tão bom, que você fala, hoje eu vou falar para alguém, Jesus prepara, Espírito Santo, prepara alguém, para eu falar do Senhor, do que o Senhor está fazendo comigo, né? Dá um bom dia radiante. Da outra vez eu falei assim, que se você entrar no elevador e falar bom dia, todo mundo te olha assim, né? Não é isso? Você entrou no elevador e falou, bom dia. Não é? Você não pode demonstrar sorriso, você tem que ser que nem os outros. Entrar quietinho, apertar o botãozinho, muito obrigado, ficar de frente para nada, que é a porta do elevador, e sair logo depois. Se você entrar assim, bom dia, bom dia, bom dia, experimenta aí um dia no elevador, né? Depois você conta a história para alguém. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu quero falar, sei não, esse daí não está bem não. E não está bem mesmo não. Não queira estar bem nessa situação, porque é o Senhor que está com você. Alguém vai perguntar, rapaz, eu quero saber por que esse cara está desse jeito. Eu quero ver qual é esse segredinho, né? Tenta fazer isso. Quando atendemos ao convite do Senhor, não importa quem somos, como estamos, todos nós cometemos nossas falhas, nossos pecados, mas quando estamos no reino, necessitamos de arrependimento pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Quando entendemos a regeneração que o Espírito Santo faz e continua fazendo, a todo momento entendemos como é precioso o sangue de Jesus que nos tem purificado e assim podemos entrar na presença do Senhor. Neste convite do Rei somos admitidos, eu e você, a usufruirmos de todo o privilégio estabelecido por este Rei no seu reino e reinado. O terceiro convite foi para os ímpios, os pagãos, aqueles que estavam na encruzilhadas. Meu irmão, foi para mim, foi para você. Jesus tem te chamado. Jesus quer estar com você. Não sei o que Ele tem com você, mas Ele está te chamando. Não precisa chamar mais uma vez, mais duas vezes. A terceira vez. Quantas vezes nós vamos deixar Jesus chamar? Não deixa para depois, não. Vamos participar da festa. A festa do Senhor é contínua. Não diz a palavra que Ele já está preparando desde lá passado. Ele está preparando. Não o convite. É o teu lugar junto com Ele. Não é outra pessoa, é você.
Eu creio que salvação é individual. Não tem como. Então ele está preparando para você, para mim. Creia nisso. Há um parêntese. O que temos nessa narrativa é o relato da cultura ocidental sobre vestimenta usada nas bodas. Ou seja, os convidados não entram direto para o grande salão do banquete. Há uma roupa especial e apropriada para a ocasião, que é entregue pelo anfitrião. Não se entra de qualquer jeito, ou como eu quero. Existem regras e condutas a serem respeitadas. Porque lá no 11, ele diz: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Vamos lá ao convite que aconteceu com esse homem. Os servos chamaram os que estavam no caminho em encruzilhadas. O anfitrião, ele fornecia essa roupa longa. Talvez os que eles chamaram pelo caminho, pelas encruzilhadas, eram pessoas simples, porque era o terceiro convite. Eram pessoas simples, talvez a sua vestimenta estava rasgada, estava suja. Então, o que acontecia nesse intervalo? Eles entravam, o anfitrião dava ali uma vestimenta e ele podia entrar na festa. Por que ele fazia isso? Talvez para não constranger, ou esse convidado não se sentir constrangido, estar no ambiente da festa. Algumas regras para entrar nesse banquete e para aproveitar essa festa. Não entramos de qualquer jeito, nem eu nem você pode entrar de qualquer jeito nesta festa, que esta parábola que o Senhor está contando. Assim como o rei viu o convidado sem esta vestimenta, ele notou que o homem não estava com as roupas adequadas. Ficou claro que este homem tinha invadido essa parte da casa real. A pergunta do rei é muito clara: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? Toda vez que eu lia essa parábola, chegava nessa parte, eu ficava, mas como é que essa diferença foi notada? Porque eu lia a palavra, eu não entendia. Se todos convidaram. O terceiro convite é para todos. O homem foi convidado. Ele entra e Jesus diz na parábola que depois ele vai ser expulso, porque ele está sem a vestimenta. Como é que ele sabia que tinha que ter uma vestimenta? Aí nós vamos pesquisar, porque aí nós vamos entender o porquê ele não estava com as vestes nupciais. Novamente, copiando, pastor Rodney. Está pegando? Está entendendo? Como você chega, não tem problema. Como você fica, aí é o terceiro caminho, não vou falar o segundo, é o terceiro caminho que vai basear nesse terceiro convite. O que Jesus estava indicando era que, por vontade própria, agindo de propósito, na intenção de desobediência, a não vestir ou não ter vestimenta adequada, a veste nupcial, ficou demonstrado por este homem a atitude de rebelião. Lembrando que quem foi o primeiro que se rebelou na Bíblia? Não foi o anjo de luz, Lúcifer? Rebelião. Então é encarado esse homem como ele tinha feito uma rebelião contra aquele que tinha convidado. Porque se era para ter uma veste, todos estavam com vestes, porque somente ele não quis essas vestes.
contra a própria misericórdia do rei e seu convite. O seu pecado foi a recusa da obediência aos parâmetros colocados pelo dono da casa, o anfitrião, o rei. Prestemos atenção aqui, este homem somente queria se regalar na festa e nas bênçãos do rei, mas não queria se portar conforme as exigências reais. Aí que eu comecei a entender por que Jesus vai contar o final dessa parábola e vai expulsar o que eu achava desse coitado do homem. Com Deus não tem desculpa, com Jesus não tem desculpa, com o Espírito Santo não tem desculpa. Não, eu entrei sem querer. Não, eu entrei por essa. Não, existe uma porta somente. Essa porta é Jesus, não tem como. Essa vestimenta você tem que ter. E você vai entrar por essa porta, vai participar na recepção, vai receber essa vestimenta, aí sim você vai poder se regalar de toda a festa. E aquilo que está acontecendo no salão das bodas. Não tem outro caminho. O que esse homem fez foi alguma porta aberta, que ele entrou e foi ali visto pelo rei que não tinha as vestes. Todos os outros convidados estavam com as vestes próprias e apropriadas para esta casa, para esta boda, para a casa do rei. Ele que ditava as regras. Aí que eu fui entender um pouco. Por causa disso, este homem seria amarrado e jogado para fora da festa e do banquete, retirado assim da luz da alegria do ambiente festivo que o rei estava proporcionando, sendo assim atirado nas trevas. E aí, eu lendo, eu percebi que Jesus não se ateve o que quer dizer realmente as trevas, ranger de dentes, para fora dessa habitação festiva. Não compreendemos, pelo menos ao meu ver, o que é realmente trevas, ranger de dentes, lugar escuro. Eu não sei. Alguns falam do inferno, realmente. E algumas expressões que nós usamos, o que talvez eu tenha usado também, talvez não, eu já usei. Poxa, estou no inferno aqui, né? Alguma situação mesmo. Meu irmão, a gente não conhece, não tem noção realmente do que é o inferno. Talvez Deus tenha poupado-nos de entender realmente a profundidade do que quer dizer isso. Muitas vezes nós estamos numa situação tal que nós dizemos que aquilo já é, para você é aquilo, para outro é mais ainda, para outro pior ainda. Mas realmente, o que é o inferno? Eu parei um pouco de falar esse tipo de expressão, porque a gente fica com esse tipo de expressão e a gente não sabe até que ponto isso realmente é. Jesus vai tendo a misericórdia de não apresentar certas coisas. Para quê? Eu quero saber como é que é o céu. Eu quero saber como andar, trilhar, caminhar, estar neste caminho, não me importar muito com o outro lado. Quando não vestimos esta veste de bodas, não participamos da festa por completo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, se não foi a transformação de água em vinho? O Senhor gosta de festa. O Senhor gosta de festa. Jesus gosta disso. Jesus gosta de homens e alegres, mulheres alegres. Ah, tua situação está ruim. Meu irmão, Jesus já disse isso há muito tempo. No mundo tem o quê? Tereis aflição. Mas venci o mundo.
Meu irmão, se ele venceu, por que eu vou ficar acreditando que sempre a coisa vai dar errado? Lógico que vai dar errado, mas o que eu tenho que fazer? Deus não dá capacidade mental, espiritual para sairmos de certas situações? Ah, dá. A irmã quase pregou. Perdoa, como é seu nome? Eliane. Você disse, não sabemos como você entrou aqui. Você pregou no meu lugar. Amém por isso. Desde o começo, ela falou, não sabemos ou não temos a noção do que você está passando. Mas você está passando, e muitas vezes é com você. Muitas vezes é alguém para suportar você. Muitas vezes são várias pessoas para suportar aquela situação com você. Mas Jesus dá escape. Não tem como ele não estender a mão para você. Tenha fé nisso. Porque depois de tanto tempo vivendo, eu sei quantas vezes o Senhor me chamou e falou comigo. Quantas vezes eu estava até indagando. Eu não sei se alguém já viu um filme judeu que chama A Tradição. Alguém já viu? Não? Se você puder ver e buscar, é A Tradição. É um pai que tem uma filha e a filha não quer casar na tradição judaica. Ele briga com Jesus, ele briga com Deus. Você precisa de ver. Como é que o Senhor faz isso? Tal? Como é que Abraão falou com Deus quando falou sobre Sodoma e Gomorra? Eu tenho isso como argumentos que você pode ter com Deus. Deus não é aquele barbudão, né, branco, cabelo, que fica com uma vara querendo pegar. Não. Deus quer um relacionamento com você. Meu irmão, onde você está, como você quer falar com Deus, vá com argumento. Abraão falou, Senhor, se tiver 50, Abraão, deixa comigo. Deus, não fica bravo, se tiver 40, Abraão, fica frio, deixa comigo. Senhor, mais uma vez, se tiver 30, Abraão, fica frio, é comigo. Meu irmão, argumento com Deus é a coisa mais gostosa que eu penso que Deus quer ter, porque Deus é Deus de relacionamento. É Deus que quer ver você lá falando com Ele, argumentando com Ele. Ele não vai ficar bravo porque você tem dúvida. Senhor, hoje eu não estou bem, hoje eu estou lá embaixo. Eu estou mais por baixo do que barriga de rã, de cobra. Eu estou me ralando, Senhor. Me ajuda. Você acha que Deus vai ficar bravo? Não vou te ajudar. Se vira sozinho. Se o Espírito Santo habita em você, Ele vai dizer, Espírito Santo, ajuda o Edivan aí que está mal hoje. Está ruim. Está num beco sem saída. Argumento com um ser relacional. Muitos acham que Deus está lá em cima, no monte. Não, Ele está com você, dentro de você, está com você a todo momento. Tenha relacionamento. Fala com Deus andando no caminho. Não tem problema se acharem que você é doido. Não, fala que você é filósofo. E vai fundo, né? Não fica preocupado. Você está orando, conversando com Deus. Com quem você está conversando? A pessoa não está vendo. Mas você está sentindo Deus. Deus pode atuar sobrenaturalmente? Pode, meu irmão. Mas quantas vezes Ele falou no canto? O que Jesus fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, em segredo. Mas enquanto você não está no teu quarto, em segredo, está na rua, meu irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você. Deixa você ser você com Deus. Ele quer isso. É isso que Deus quer. Não aprisione o pensamento desse Deus tirano.
Seja livre na presença de Deus. Aliás, a única coisa que Deus fez, a única coisa, meu Deus do céu, eu falando, que não deve falar. O que Deus fez por você é ser livre. É ser livre. Você não tem amarras com nada e com ninguém. Deus te fez livre. Deus não aprisiona ninguém. O Espírito Santo vem sobre você para trazer liberdade. Não se preocupa com as circunstâncias. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa você ser usado como vaso. Vaso de bênção, vaso de honra. Não se importa quem está do teu lado, não. Você está adorando, adore mais mesmo. Vai cantando, vai orando a Deus. Vai falando com o Senhor. Pega na mão de Jesus aí, vamos que vamos. Não se importa não. Não fica amarrado nessas coisinhas miúdas do que vão achar, o que vão achar. Meu irmão, quando o Senhor voltar, se eu estiver vivo, eu vou gritar. Eu não vou ficar calado. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha nem agora. Se você está alegre com aquilo que Deus está fazendo em você, vai fundo. Não se importa mesmo. Isso porque você está revestido, coberto e agraciado com essa veste que Deus te dá. Não se sinta fora dessa festa. Esta veste nupcial pode ser santidade, justiça, pureza, pode ser armadura, conforme Levíticos, de 6, de 10 a 20. Podemos fazer essa aplicação desta parábola nos dias de hoje, para mim e para você? Eu creio que sim. Como diz o versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados para vestirem adequadamente, mas poucos irão obedecer a esse chamado. Existem regras para adentrarem para o salão do banquete e a grande ceia do Senhor. Muitos almejam lugar de destaque, mas não querem passar pela recepção, que pode ser a regeneração e a obediência a Jesus, e não se rendem a Ele próprio. Quantos, agora para nós, quantos já receberam o convite? Quantas vezes? E ainda estão relutando a prosseguirem em direção a essa festa. Quantos estão parados nas encruzilhadas, ainda aguardando o convite? Ou receberam por um tempo e não quiseram permanecer na festa? Ou até ficaram por um tempo nessa festa, se regalando daquilo que tinha na festa. Mas as preocupações do mundo lá fora fez com que saísse dessa festa. A festa é contínua, o banquete é contínuo. O Senhor está chamando a toda hora, a todo momento. Quantas vezes Ele já te chamou? Quantas vezes Ele te amou, chamando? Quantas vezes você ouviu a voz do Senhor te chamando? E foi com você, não foi quem estava do teu lado, foi com você, e você sabe disso. Os termos estão lançados, as leis, os mandamentos, desde sempre são reconhecidas, somos chamados a todo instante, e sempre a ter vestes nupciais. Somos a igreja à espera do noivo. Não somos de nós mesmos, não nos pertencemos, fomos comprados pelo nosso resgatador Jesus. Como diz nas Escrituras, minha justiça é um trapo de imundícia, mas aquele que me resgatou é a minha justiça. Não tem outro, é Ele. Esta veste das bodas tem que ser vista como uma cobertura de Cristo. Portanto, aos que não usam
ou não querem usar, permanecendo sem esta vestimenta, estão sem proteção alguma. Resta somente condenação, conforme a parábola relata, na escuridão das trevas, e esta escuridão será para sempre. Que terrível sentença para aqueles que não querem ouvir do primeiro convite, não querem ouvir do segundo, não querem ouvir no terceiro, não recebem ou não querem as vestimentas nupciais para entrar nessa festa contínua e eterna. Está sem veste? Corre para a recepção, para receber essa veste. Mas os que receberam o convite e obedeceram às regras do anfitrião Deus, reconhecendo o seu filho como rei, estarão sendo justificados a cada dia na presença de Deus. Não tem como. Os que foram resgatados pelo Senhor, assim como eu fui, assim como você foi. Eu não tenho uma experiência de uma conversão, porque eu já nasci dentro de um lar evangélico. Mas as experiências que Deus me mostrou durante a minha vida me confirmaram que um dia o Senhor olhou e Ele me recebeu. Ele quis me chamar. Eu não queria, talvez, aceitar a este Senhor, porque tem regras para serem usadas. E eu muitas vezes quis fazer algumas regras, mas a regra é daquele que te resgata. Não somos de nós mesmos, somos do Senhor. Estamos aqui em passagem, não somos daqui. Aqui não é o teu lugar, você é um ser espiritual dentro de um corpo terreno. Você volta para casa. Você não está longe da casa. O Espírito Santo pode estar falando com você. Quanto tempo você está longe da casa? E da casa do Pai? Quantas vezes Ele te chamou? Quantas vezes você negou? Existem regras? Existem, mas é para o meu bem, é para o teu bem. Como Jesus nos deixa alegres através do Espírito Santo. O cristão deveria ser a pessoa mais feliz, independente das situações. Porque você tem algo dentro de você que te fortalece a todo instante. Ele não está fora, está dentro de você. E se você ainda não sentiu isso, peça a Deus: Senhor, entra dentro em mim, porque eu preciso voltar para casa. Eu não quero ficar fora dessa festa, eu quero participar dessa festa. Não sabemos, como eu disse, eu não tenho noção, e também não é um estudo que eu me aprofundei para saber qual é o outro lado. Algumas passagens podem dar um relance superficial. Acompanhe a leitura, depois eu falo o endereço. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes,
e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Se parássemos por aí, você teria uma noção pequena do que é a ranger de dentes, a desolação e a escuridão. Mas, portanto, todavia, não é isso que nós temos com o Senhor. Vamos ver o que ele responde? Maravilha. Canta, ó filha de Sião, e rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse é o Deus que quer trazer você para a festa das bodas dele. A outra parte não me interessa. Essa me interessa. Essa festa contínua me interessa. O que você está esperando para participar dessa festa? Não demore. Não demore, não faça que nem os primeiros convidados, nem o segundo convidados, nem o terceiro, mas deixa os seus ouvidos prontos para se regozijar com Sião.